Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para trazer clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. Eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico. E no episódio de hoje, a gente tem um convidado especial, Dr. Fernando de Barros, cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro, que veio para uma missão, né, Dr. Fernando? Operar cirurgias bariátricas robóticas com o Dr. Carlos Armando. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Carlos. Prazer sempre estar aqui em Belém. Doutor Fernando, primeiro de tudo, como a cirurgia bariátrica robótica entrou na sua vida? Bom, a cirurgia bariátrica robótica, na verdade, a cirurgia robótica, ela entrou em 2016. Eu já fazia parte do corpo clínico de um hospital no Rio e o hospital, a rede do hospital, resolveu comprar o robô. E aí eu já estava lá, estava muito entusiasmado com aquela novidade toda e fui convidado a ser o coordenador do programa e que depois veio a expandir isso para os outros hospitais e hoje eu coordeno outros programas da rede que eu trabalho lá. E já de cara foi engraçado porque, obviamente que eu já sabia o que era cirurgia robótica, mas a gente teve que preparar os engenheiros do hospital que achavam que a cirurgia era um robô, né, que é uma definição diferente da engenharia. Então, quando o robô chegou, saiu da caixa e eles viram um console, eles falaram assim, mas a cirurgia não é o robô que vai fazer? Eu falei, a cirurgia é do robô, mas eu que vou comandar ele aqui do console. Eu falei assim, não, isso não é robótica. Isso é uma cirurgia, uma telecirurgia. Então, já começou com esse conceito um pouco diferente da nossa visão. Então, na verdade, a gente faz uma cirurgia assistida por um robô, né? Legal. Vai falar de cirurgia robótica quando o robô a gente vai poder apertar o play e ele vai fazer a cirurgia sozinho. Esse é o conceito de robô para engenharia. Você sabe que é legal você falar isso, porque uma das coisas que eu ia comentar aqui, mais lá para baixo, mas agora já vou puxar, é exatamente isso. A gente fala de cirurgia robótica, eu tenho certeza que muita gente imagina que vai vir um robozinho lá e vai, de fato, realizar a cirurgia. Mas, na verdade, quem é que opera então, doutor Carlos Armando? É o robô ou é o médico? Não, na verdade, é uma cirurgia que o médico coordena, faz os movimentos ali no robô e o robô traduz esses movimentos dentro da cavidade abdominal e onde esteja sendo feita a intervenção. Então, como o Fernando, inclusive quero primeiro agradecer a vinda do Fernando aqui. O Fernando é o cara da tecnologia, é um cara que eu ouvi ele já falar de reconstrução 3D, um cara que está à frente nessa parte de tecnologia. E como ele mesmo falou, assim, nós cirurgiões executamos o movimento e o robô dentro da cavidade traduz os nossos movimentos muito mais precisos, muito mais finos. E o que faz realmente a diferença é a visão, né? Além dos movimentos, a gente consegue enxergar uma visão 3D, uma coisa assim totalmente diferente, que numa cirurgia aberta, a gente não tem essa visão. Muito bom. Uma dúvida minha era exatamente essa, porque na verdade a gente sabe que existe, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, né, a gente sabe que existe a cirurgia aberta, a gente sabe que existe a cirurgia por videolaparoscopia e agora tem a cirurgia por robótica. Então, assim, acho que nem é justo comparar a robótica com a aberta, então eu nem vou falar da aberta, né? Mas vamos tentar explicar para o público essa diferença, né? Qual que é a vantagem da robótica em relação à videolaparoscópica, por exemplo? Na época da cirurgia aberta, né, o nome já diz, a gente tinha que abrir a barriga de uma pessoa para poder fazer a cirurgia. E aí veio um momento disruptivo, histórico da cirurgia, que foi a cirurgia por videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, que através dos buraquinhos a gente consegue fazer as cirurgias, olhando no monitor. E aí agora não, porque, abre um parênteses, a cirurgia robótica já tem mais de 20 anos, não é nada novo nem experimental, né? E com a cirurgia robótica, os furinhos continuaram, só que em vez de a gente fazer a cirurgia com as pinças por esses acessos, a gente acopla um robô, que é o que a gente chama de docking, né? Então, por exemplo, o astronauta vai lá para a Lua, para ele fazer as operações dele na Lua lá, ele precisa docar o robô no solo da Lua. Então,
em vez de a gente usar esses acessos que eram pequenos na vídeo, diminuíram ainda mais no robô, a gente acopla, faz o docking do robô. E aí sim a gente vai para um console fazer toda essa movimentação que o Carlos falou das cirurgias, e o robô não opera sozinho, quem opera somos nós, através de uma telecirurgia. Então os movimentos são muito precisos, tudo que a gente faz lá no console ele replica da cirurgia. E com isso a gente ganha uma série de vantagens que a gente vai falar aí ainda. O que é o console, doutor? É uma cabine? É uma cabine. É uma cabine que tem lá uma cabine tipo como se fosse um avião. E o console é a nossa cabine, onde fica o piloto. Lá tem todos os comandos, pedais, os master control. A gente faz de toda a cirurgia desse console, dessa cabine. Gente, muito legal isso, hein? Doutor Carlos, você selecionou alguns casos, né? E trouxe o doutor Fernando para realizar essas cirurgias com você. Só caso bom. Só caso bom, né? É isso que eu queria saber. Eu tô com curiosidade, assim, né? O que levou você a indicar a robótica, a sugerir a robótica para esses casos, né? Existem critérios específicos? Conta um pouco, assim, pelo menos de um dos casos. Bom, na verdade, assim, nosso sonho hoje, da feita que eu ouvi de um cirurgião que quando eu começasse a fazer robótica, que eu não ia mais querer fazer outro tipo de cirurgia, e é verdade. Mas, assim, o que me mais motiva da robótica é a gente tem determinadas cirurgias que, no meu entendimento hoje, a gente não consegue mais fazer de uma forma efetiva sem o robô. No caso em questão, assim, da nossa área, eu penso que transitar ali no esôfago ou numa cirurgia já manipulada do estômago, outro tipo de cirurgia a gente não tem a precisão, não tem a visão. A gente vai fazer a cirurgia, mas não da melhor forma possível. Então, o robô, no meu entendimento, ele serve para otimizar um resultado. Ao passo que eu acho que hoje em dia tem algumas cirurgias que não dá mais para fazer de outra forma que não via robótica. É lógico que isso é tecnologia, isso demanda custo, a gente torce para que esse custo caia cada vez mais. Mas o robô, ele não é agora, ele já tem tempo. E ele vem se refinando, se aprimorando. Tem tipo de cirurgia, então, que, para mim, não dá mais para fazer sem o robô. Então, é a coisa que não tem mais volta. O que a gente tem que é difundir o robô para que todo mundo tenha acesso. Tem países que já abandonaram a videolaparoscopia, tem centros, como a gente vinha conversando, que já não fazem mais cirurgia por videolaparoscopia. E eu acho que esse é o nosso sonho. E eu vou aproveitar e botar um gancho para o Fernando. Fernando, tem alguma cirurgia que você tem predileção por robô que você não faz mais se não tiver o robô disponível? Cirurgias revisionais muito difíceis. Como acho que você selecionou para a gente fazer? Então, cirurgias bariátricas revisionais. É uma pessoa que tem uma bariátrica e que precisa fazer uma outra bariátrica por algum problema, ou por refluxo, ou por estar dificuldade de engolir, ou por estar com dor, ou precisa otimizar a perda de peso, enfim, ou fez uma cirurgia aberta, está com essa transição do esôfago para o estômago que precisa reoperar. Essa é a cirurgia do robô. Então, pacientes nesse caso, pacientes super obesos, eu realmente só dou a opção do robô. Então, o doutor Carlos selecionou bem, né? Bem, são casos realmente que... dá para fazer por vídeo? Como é que vocês faziam antes do robô? Dá. Mas eu, pessoalmente, eu me considero um cirurgião mediano do laparoscópio. Acho que eu opero bem, opero direitinho. Humilde. Eu acho que eu opero bem, mas eu não faço as cirurgias que a gente vai estar fazendo aqui em Belém. Entendi. Igual, com a mesma qualidade do robô. Não faço. Eu, Fernando, vídeo. Eu, Fernando, robô. As cirurgias são diferentes. A qualidade, o acesso que eu tenho lá no hiato. A visão, né? Como vocês estavam imagem comentando. 3D, os movimentos. Então, eu consigo fazer uma sutura muito melhor. Pô, mas vocês fazem muita sutura e muito bem na laboratório. A gente faz melhor no robô. Legal. Então, tudo é otimizado. O robô não ensina a gente a operar. Ele nem vai deixar um cirurgião ruim ficar um cirurgião bom. Mas a gente tem mais recurso. A gente hoje viu um caso de ter que refazer toda a cirurgia e que o estômago na vídeo estava muito bom, estava rosinha, estava coradinho, né? Quando a gente mexe tem o risco de não chegar sangue e ter problema. E a gente usa uma tecnologia do robô, que é o Firefly, que ele te injeta um corante verde e vê isso no infravermelho, no robô. E a gente teve um caso hoje que aparentava tudo bem e que a gente viu que tinha uma área ali que não estava chegando tanto sangue. Então a gente vai, resseca mais um pedaço e aí sim começa a fazer... Então assim, são
falaria o dia inteiro de recursos que a gente usou hoje, por exemplo, que a gente não conseguiria fazer na vídeo. Eu, pelo menos. São muitas vantagens, né, na verdade. Você ganha inteligência ali, né, na hora da cirurgia. Bem interessante. Inteligência, segurança. Hoje, numa cirurgia revisional, a gente conseguiu identificar bem o vago, o nervo vago, que passa ali junto ao esôfago. No vídeo, a gente acha, muitas vezes, a gente tenta achar. No robô fica mais fácil. A gente só consegue fazer determinadas cirurgias hoje com o robô e cada vez mais a gente não pode mais abrir mão disso. Legal. Agora, doutor, se o problema não fosse custo, cirurgias triviais, bypass, sleeve, são elegíveis para o robô? Todo mundo merece um robô. Tá, entendi. Não é nossa realidade aqui ainda, claro. Acho que infelizmente ainda vai demorar, mas como o Carlos falou, já é realidade em alguns centros no mundo. Acabei de vir um agora lá nos Estados Unidos, ele é cirurgião bariátrico de lá, há 5 anos ele não faz uma bariátrica por vídeo. Há 5 anos. Assim como a ginecologia, como a urologia, como neurocirurgia, como a cirurgia de tórax. Então, não é uma coisa da bariátrica. As cirurgias vão ser robotizadas. Ponto. Vai demorar mais um país ou outro, mas vai chegar e vai virar robótica. Não tem outra opção. E, obviamente, que os robôs vão ficar cada vez mais baratos. A videolaparoscopia, quando passou da aberta para vídeo, era um absurdo. Eu tive professores que se levantavam na mesa do congresso e recusavam assistir uma cirurgia de vídeo, porque você não encostava a sua mão no órgão da pessoa. E fazia uma cirurgia com pinça, achava aquilo um absurdo. E era caríssimo. Caríssimo. E a vídeo aposentou muito cirurgião. Eu tive muito professor que foi aposentado pela videolaparoscopia, bons cirurgiões. E a gente está vendo um pouco esse movimento com o robô. Porque é caro, porque não dá, porque não é para todo mundo. Mas é uma questão de tempo. A gente só tem que, como o Carlos falou, difundir mais, que mais cirurgiões façam cirurgias robóticas e que mais pacientes se beneficiem da robótica. Só assim a gente vai conseguir andar com regulação, com operadora de saúde, SUS e etc. Interessante, né? Eu acho que é a visão que a gente tem hoje da aberta, né? Então, né, a gente... Poxa, você vai pensar numa bariátrica, você vai pensar numa videolaparoscopia, você não vai pensar numa cirurgia aberta, né? Em raríssimos casos, a cirurgia vai ser aberta. E aí eu acho que é o nosso futuro, né? Quando chega o robô, quando populariza o robô, aí você começa a olhar assim, não vou mais fazer vídeo, né? Fazer robô. Interessantíssimo, né? A gente não... É difícil, né? Imaginar o futuro, mas o futuro já está aqui, né? Agora uma coisa é certa, assim, o robô ele não ensina o cirurgião a virar um bom cirurgião. Claro, entendi. A gente vai utilizar a tecnologia e eu também acho assim, a gente não vai aposentar uma determinada técnica. Por exemplo, a cirurgia aberta, ela vai ter seu espaço. Eu tenho um colega meu cirurgião que ele disse que ele faz a duodenopancreatectomia por robô, mas tem uma hora ali na pancreato jejunal que ele não abre mão de fazer um cortezinho e terminar a cirurgia. Perfeito. Eu acho que aí a gente entendeu, né, que precisa da tecnologia, mas a gente vai precisar de todos os passos. A recuperação é diferente? Então, isso daí eu queria até conversar com o Fernando. Logo na primeira cirurgia que eu entrei, alguém virou para mim e falou assim mesmo, você vai ver. Eu não sei porquê, mas esse paciente amanhã, ele vai estar andando, chutando bola, me liga para falar. E não foi diferente. Então... Às vezes eu achava que era exagero, tudo mais, mas eu tô vivenciando isso. E essa cirurgia que você está citando não foi uma cirurgia fácil, assim? Foi uma cirurgia... Não, foi uma cirurgia que era de câncer, teve que fazer linfadenectomia, tirar gânglios ali da região. Demorou, porque é uma cirurgia em si que demora normalmente, né? E por conta do câncer, que tem que tirar vários gânglios. E aí, no outro dia eu passei e o senhor estava andando... dizendo para mim que estava tudo bem, tá certo que ele tinha 78 anos, shape bom, mas realmente estava sem dor, falando para mim que ele era comer já. Então, realmente, tem alguma coisa, além da movimentação do robô, que não faz muita tração na parede abdominal, ele consegue girar 360 graus, isso ali, com certeza, é um fator que dá menos dor. Mas aí eu quero saber do Fernando também. O que você acha da recuperação, Fernando? Sim, não é coincidência, é uma outra recuperação, ponto. E o que eu vejo, Carlos, assim, quanto mais longa a cirurgia, maior a gente vê essa diferença do robô para vídeo. Uhum. Talvez se eu fizer uma cirurgia ali de meia hora, 60 minutos, a diferença tem, mas é bem sutil, sabe? Agora, você pega uma cirurgia igual a que a gente fez hoje, 5, 6 horas, você vê diferença. E aí tem alguns motivos. Primeiro que quando a gente doca o robô, né, quando a gente acopla o robô no paciente,
não existe a menor possibilidade do paciente fazer uma reação respiratória. Então, o anestesista, eles têm que afundar mais a mão, eles têm que dar mais anestésico. Esse é o primeiro fator. Eles deixam num plano de anestesia muito mais profundo do que as outras cirurgias. E isso, com relaxamento neuromuscular mais profundo, acaba tendo um relaxamento maior, menos dor. Porque o que dói é a parede abdominal, né? Não é o estômago, não é o intestino. Então, é a parede. O segundo é que o acesso do robô, ele tem um trocáter, que ele tem um centro remoto calculado ali, e que você precisa deixar aquela marca na parede abdominal. E aí, toda a movimentação durante a cirurgia que o robô faz, ele faz de tal forma, nesse eixo, e você mexe menos a parede abdominal, portanto, você tem menos trauma abdominal e, com isso, menos dor. Então, são basicamente esses dois fatores que impactam. E, de novo, quanto mais longa, maior é a cirurgia, maior é essa diferença que você vê no pós-operatório, que é impressionante. Por isso que as revisionais são, né, uma boa indicação, né? Se você quer saber mais sobre cirurgias revisionais, veja o podcast aqui com o Dr. Eudes. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui em cima para você acessar rapidinho, você vai adorar. Olha, eu não sei se está na pauta, mas tem uma que é muito boa, que é de inteligência artificial. Porque quando a gente fala de cirurgia robótica, as pessoas acham uma coisa muito tecnológica. E de fato é, né? Poxa, um robô ali fazendo telecirurgia e tal. Só que se a gente for pensar nua e crua friamente, a gente pensa o que a gente tem no telefone hoje. A gente tem um mundo, tudo que você quer, você precisa ter no telefone, você acessa o que você quiser. O robô hoje, ele é um robô escravo. Então eu abro a pinça, ele abre. Eu fecho, ele fecha. Eu mando ele cortar, ele corta. Isso de maneira imediata. A gente não tem nada ali ainda na plataforma que interaja com o cirurgião de inteligência artificial. Banco de dados, banco de imagens, banco de vídeos. A gente não tem, se você for comparar de novo a um telefone, um smartphone, a gente não tem nada no robô. É um robô cru, é um robô mecânico. É uma cirurgia ainda muito analógica. E a nossa cirurgia precisa ser digital, como é a nossa vida hoje. Nossa vida é digital. Então vocês imaginem, isso já existe, que você entra numa plataforma robótica e que tem uma outra plataforma que nessa confusão toda ali das revisões, você não sabe onde é que está o diafragma, o esôfago, o estômago, o nervo, o vácuo, ele desenha isso para você, ele brilha ali o tecido do estômago, o nervo, então isso já existe. É a máquina te dizendo, né? E outra, já existem alguns locais que os robôs vão ser programados, por exemplo, você está lá no nervo, você não sabe se aí você vai sem querer e manda dar o comando para cortar. Ele não corta. Ele para, ele fala assim, não, aqui é um red zone, é uma zona vermelha que você não pode entrar. Então, repara assim, que o robô é só um passo para o que está vindo para frente. Ele não é a última, longe de ser a última, né? A gente ainda vai ver nossos bisnetos, talvez netos, talvez filhos, se forem cirurgiões, falar assim, nossa, eu tinha um avô, bisavô, pai, não sei, eu acho que eu não costumo, eu não gosto de desafiar a tecnologia, ela está andando muito rápido. Talvez, então, meus filhos vão falar, meu pai, ele era louco, ele operava com um robô enorme e que não fazia nada. Ele só recebia o comando do meu pai e executava o comando. Esses caras eram loucos. E essa turma vai entrar com Google, com data, com não sei o que, com um monte de informação. E tem uma anastomose, tá? Como é que eu faço isso aqui? Ele acessa lá e ele abre um monte de banco de vídeos de maneiras para fazer. Então, veja, coisas simples até coisas muito mais elaboradas de machine learning, né? De aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial é uma coisa que vai chegar. Agora, no último congresso mundial lá nos Estados Unidos, mês passado, tiveram várias sessões no congresso de cirurgia que não tinha uma gota de sangue. Era só engenheiros falando. Só engenheiro falando. Só protocolo, algoritmo de inteligência artificial durante a cirurgia, mostrando o ângulo do grampeador, o risco de fístula, o risco de sangramento, de rotação de estenose. Tudo baseado no movimento que o cirurgião faz ali na cirurgia e ele te dá aquele tempo real. Isso já está acontecendo no mundo? Em algum lugar? Já existem vários algoritmos. Se você pegar o seu telefone agora, entrar numa Apple Store, numa dessas aplicativos, existe um aplicativo chamado Jarvey. É um aplicativo para colecistectomia. Então você baixa o aplicativo, retirada da vesícula.
Aí ele tem um aplicativo, uma tela, que você posiciona o seu celular em frente a uma televisão que está acontecendo uma colecistectomia, uma retirada de vesícula. E baseado naquela imagem, ele vai te dando em tempo real uma série de dados. Você está lá com o bisturi elétrico tirando a vesícula e ele vai falar assim, olha, aí você tem 83,4% de ter uma lesão na artéria. Vai um pouquinho mais para cá. E ele vai interagindo em tempo real. Então, isso já é possível. Por $300 você compra um aplicativo desse. Então, a engenharia vai chegar, a inteligência vai chegar e, obviamente, que é muito mais fácil você acoplar a inteligência artificial e esses algoritmos num robô do que num aparelho de videolaparoscopia. Claro. Então, o robô, para mim, é tecnológico sim, mas não é muito arcaico comparado ao que a gente tem na nossa vida hoje, né? Exatamente. Carlos, você vai surfar essa onda aí? Óbvio que vai fazer mais novo que eu, como não vai? Eu sou vislumbrado com isso, né? A tecnologia é uma coisa que fascina e ela nos ajuda, nos facilita, faz a gente ter melhor resultado. Não tem como a gente vencer do robô. Não tem como. A gente ter aquela precisão, a inteligência artificial, banco de dados. Então, nós vamos nos tornar melhores cirurgiões com a inteligência artificial. Não tem. E eu vou lutar para que eu entre nessa seara. Já tá. E é engraçado que, assim, o Carlos falou, a gente não vai ter cirurgiões ruins que vão se transformar em super cirurgiões por causa do robô. Não. Mas a gente realmente bota o nível da curva, da régua para baixo. Né? Então, por exemplo, na robótica, eu sou completamente capaz de fazer uma sutura, uma anastomose, com a mão esquerda. Eu não faço isso na vídeo nem na cirurgia aberta. Eu não faço. E eu não precisei treinar muito. É um troço um pouco intuitivo ali. Então, você, por exemplo, opera com a sua mão esquerda, bem parecido com a tua mão direita. E eu não sou ambidestro. A curva de aprendizado do muito robô é mais rápida do que a da vídeo. Muito mais rápida. E aí tem muita coisa interessante, né? Porque lá no hospital a gente tem alunos, pós-graduandos, são pessoas muito novas, às vezes nem se formaram em medicina, não são nem médicos, mas que estão lá assistindo a cirurgia e tem um simulador, né? Que é um grande PlayStation, um grande videogame, né? E aí nunca viram uma gota de sangue na vida, né? Não sabe nem o que é nada, não são médicos, mas eles sentam naquele simulador, eles batem a pontuação de todos os cirurgiões mais cascudos do hospital. É a turma da geração do chip, né? Eles nasceram com um chip já acoplado diferente. Então, assim, é impressionante a capacidade rápida de se acoplar ali no console, nos comandos e fazer os exercícios. Eles batem os exercícios. Então, quer dizer, é uma geração que vai pegar muita tecnologia, inteligência artificial, cirurgia robótica e tudo mais, e já nasceram desde cedo com esse... Eles não têm mais o hábito, por exemplo, de ler livro, né? Eles só têm esse movimento. Os meus filhos fazem os movimentos de tela. Eles não têm movimento de ler livro. Então, é uma geração completamente diferente. E eles, os que forem cirurgiões, vão ser cirurgiões diferentes, vão ser cirurgiões com mais recursos que eles. Não que vão ser melhores, mas eles vão fazer cirurgias mais complexas de maneira cada vez menos invasiva. Porque eles vão ter mais recursos para isso. Exato. Fernando, o próprio, vamos dizer assim, você tem lá um robô e aí vamos imaginar que você já está com um robô desse de inteligência artificial. E aí você vai realizando suas cirurgias, ele vai ganhando inteligência com os seus casos? Sim. Ou... Você sabe que todo robô, hoje existem mais de 20 plataformas robóticas. Aqui no Brasil a gente tem uma muito forte, que sei lá, 99% do mercado, as outras ainda entrando. Mas eles são, todo hospital precisa acoplar eles numa rede Wi-Fi, por vários motivos. Então, eles são interligados e eles sim, inclusive quando você começa a operar, você assina na declaração sabendo que eles estão computando uma série de dados ali. Agora, no hospital dos Estados Unidos que eu visitei, na sala existem várias câmeras como essas aqui do podcast, o que eu chamei de pardais, uma, inclusive, que fica ali filmando o tempo todo a mão do cirurgião, porque ele está captando dado de movimentação do cirurgião operando ali. Então, tudo eles captam dados hoje. Esse aplicativo da colestectomia é baseado em bilhões de colestectomias que foram feitas, né? Então, todos esses robôs, todas as empresas estão de olho nos nossos movimentos, vão aprender com a gente, vão ensinar as máquinas e depois vão voltar para vender para vocês. É mais ou menos isso. Doutor Carlos,
E os casos de amanhã? Que hoje teve um caso, né? E os casos de amanhã? Fala um pouco pra gente o que vai rolar amanhã. Amanhã são 2 cirurgias revisionais também. Amanhã é uma paciente que já fez uma válvula ali no esôfago. E aí essa válvula recidivou e a paciente ganhou peso. Então, vai ser muito beneficiada com a tecnologia. A gente vai conseguir visualizar melhor ali a parte da transição do esôfago e do estômago. E a outra paciente é uma paciente que já fez um sleeve também, que o sleeve dilatou. E aí a gente vai também conseguir melhor visualizar essa área com a cirurgia robótica, né? Então, são 2 pacientes que, de novo, para mim, hoje em dia, eu queria fazer todas as cirurgias por robô, mas esse tipo de cirurgia, acho que não tem mais espaço para a gente fazer vídeo. Da melhor forma, dá para fazer? Dá, mas não enxergando bem, não conseguindo visualizar direito. O que te limita a fazer as outras cirurgias triviais por robô? Então, infelizmente, a tecnologia, ela tem um custo. A gente espera que esse custo ele minimize lá na frente, como foi na evolução aí da cirurgia aberta para vídeo. A vídeo lá no passado, ela foi muito cara. Hoje os planos cobrem a cirurgia por videolaparoscopia. Ao passo que a cirurgia robótica hoje não. A cirurgia robótica hoje tem um custo e ainda não é coberto pelos planos de saúde. Então, isso limita o acesso a toda a população, né? Acesso a todos os pacientes. Mas não vai mais ter volta. Acho que... Então, na verdade, assim, né? Considerando que vocês têm a expertise, o único fator limitador seria pagar a cirurgia. Se eu quero fazer uma cirurgia e eu quero fazer por robô, eu pago a taxa do robô, pago a equipe e vou fazer a minha cirurgia. Exatamente. É isso que é o limitador atual da tecnologia. Então, precisa achar o cirurgião capacitado, precisa achar o cirurgião que surfe na cirurgia robótica, que goste, que entenda cada vez mais de inteligência artificial, essas coisas, para que e o que vai nos limitar hoje é o custo, é o preço que a tecnologia ainda nos pressiona. E assim, né, a gente fica olhando a robótica e aí parece que está desmerecendo a vídeo, né? E na verdade não, né? Não é essa a nossa intenção. E assim, o que a gente tem que pensar? Que toda modernidade, ela é positiva para baratear mais ainda o que já passou, né? Então, talvez a vídeo ainda fique, né, mais acessível e futuramente o próprio robô, né? Exatamente. Eu acho que assim, a gente fala de robô, a gente imagina esse robô que a gente tem que é grandão, maravilhoso, espetacular, mas tá vendo coisa muito menor aí, né? Então, por exemplo, a pinça pode daqui a pouco virar uma pinça automática, já é uma robótica assistida, né? Como eu falei, já existem mais de 20 plataformas. Então, o que a gente precisa agora no Brasil, por exemplo, é que elas cheguem e que democratize, que haja concorrência leal para que esses preços comecem a baixar. Então, por exemplo, tem algumas operadoras que já começaram a sentar para conversar com os hospitais gestores para isentar qualquer custo para o paciente, porque sabem que é melhor para aquele caso e ele opera tudo dentro do plano. Então, assim, já foi pior, mas a gente, sem dúvida, ainda tem muita coisa para melhorar em relação ao plano comercial de cirurgia robótica. Entendi, muito caminho ainda, né? Muita briga. Doutor Fernando, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, né, Bom, eu nem sei se eu sei explicar direito. Eu sei que você, através de uma imagem de tomografia, você consegue avaliar, né, aquela anatomia antes da cirurgia e se preparar melhor para a cirurgia. É mais ou menos isso? Sim. Comenta um pouco, por favor. A gente consegue hoje, através da realidade aumentada, a partir de um exame de tomografia de um paciente, isso para neuro, para tumor de pulmão, tumor de intestino, mas no nosso caso a gente tem feito muito para a cirurgia bariátrica revisional, que eu acho que é a dupla, né? É o augmented reality, a realidade aumentada, o estudo pré-operatório, avaliação com óculos virtual e tudo mais, com radiologistas e outros médicos para discutir o caso e planejar a cirurgia, e robô. Então, realidade aumentada e robô, eu acho que é a dupla do futuro. Então, hoje, a gente já consegue muita coisa, mas eu acho que isso ainda vai evoluir mais. Então, a gente tem a imagem, a gente estuda, a gente faz, a gente consegue imprimir essa reconstrução 3D. Eu consigo entrar com um óculos de realidade virtual dentro do estômago, avaliar o tamanho da anastomose, passar pela anastomose, eu consigo fazer tudo.
ver vaso. Então eu consigo me planejar e hoje eu vou no laboratório dias antes, coloco isso tudo no meu GPS, na minha cabeça, e no dia da cirurgia lá no robô a gente busca aquela anatomia que a gente sabe que a gente tem que achar. E já sabendo o que eu quero fazer. Não tem aquela coisa de que eu vejo meus professores, não sei, vamos abrir para ver se dá, né? Então esse não planejamento hoje não cabe mais, não cabe. Então a gente tem recurso. Agora o futuro é brilhante, né? Que é você juntar isso tudo. É você entregar essa imagem customizada daquele caso, daquele paciente, e entregar para uma máquina, numa plataforma, botar lá no robô e ela te guiar. Ele já sabia o que vem pela frente, né, para você. Exatamente. Né? E aí ele falou assim, olha, aqui é aquela parte que você tem que ir, que você tem que cortar. Aqui é aquela parte, tem um vaso aqui que vai sangrar. Então ele, a partir daquela imagem, daquele paciente, fazia a cirurgia navegada. Aí sim, nossa cirurgia começa a passar a ser de analógica, aí sim para uma cirurgia digital, que é a inteligência artificial, os algoritmos e tudo mais. Então, assim, a gente tem dado uns passos nesse sentido, tem ajudado muito já, só de você planejar antes, a gente já consegue colocar, por exemplo, num tablet, essa imagem, e como no console a gente não precisa estar de luva, não precisa estar no campo operatório, a gente consegue fazer isso no console e navegar essa imagem em tempo real num tablet ali do lado. Enfim, a gente já daqui a pouco começa a fazer a fusão de imagens. Tem uma série de linhas que a gente já consegue fazer hoje, mas o futuro é realmente o robô, a partir dessa imagem, te dizer o que você deve, o que você não deve, o que você pode, o que você não pode fazer. Uau! Gente, Carlos, a gente tem que ir para esse negócio. Entendi. Olha, vocês estavam falando aí, né, sobre cirurgias revisionais, né, que é uma excelente indicação para robô. E eu tô só pensando aqui, assim, no tanto de caso de reganho de peso, né? Então, não tem para onde fugir, é isso, né? Exatamente. É isso. Doutor Carlos, suas considerações finais antes da gente encerrar. Adorei o podcast, na verdade, agradecer a presença do Fernando. E a gente fica sempre com aquela ideia e com a noção de que não tem mais jeito. A gente tem que se entregar para a inteligência artificial, para a cirurgia digital e para a gente evoluir. Se a gente quer evoluir, ter excelência, como a medicina vem melhorando, né? Cada vez mais. Por exemplo, indicação de cirurgia bariátrica, hoje a gente já pensa de várias formas. Hoje a gente já vê discussão que a obesidade ela não é fator de risco, ela é uma doença com sinais e sintomas clássicos, característicos da obesidade, então a gente vai sempre evoluindo. E fazendo esse paralelo, hoje a cirurgia ela é tecnológica, ela é videolaparoscópica, ela é robótica, e para a gente otimizar os nossos resultados, a gente tem que buscar inteligência artificial, a gente não tem como vencer do robô, a gente tem que se entregar a ele, aprender a utilizá-lo da melhor forma possível, e assim a gente vai conseguir ter o melhor resultado, não tem jeito. Muito bom. Doutor Fernando, suas considerações finais. Bom, vou fazer em duas partes. A primeira é para os pacientes. O robô ele vai ser mais um aliado para o combate da obesidade. A gente tem hoje cirurgia, a gente tem hoje remédio, a gente tem equipe multidisciplinar e a gente agora tem tecnologia, principalmente para aqueles casos com muito avançado, de IMC muito alto, ou para aqueles que a cirurgia inicialmente não deu certo, a gente precisa refazer e a tecnologia veio para ajudar. Então, se você tem a oportunidade de fazer robótica, faça a robótica. A segunda é para os cirurgiões, que estão ainda nessa... Ótimo, é isso mesmo. Vai, não vou, não, isso não é para mim, isso na minha cidade não tem, vai ter. Pode não ter esse, mas vai ter um menor. O mundo é robótico. Vai chegar, né? Vai chegar, nem que seja uma pinça robótica, mas vai chegar. Então, o cirurgião que ainda está um pouco na dúvida, que tem mais pelo menos aí 5 ou 10 anos de carreira, já cata alguém para fazer cirurgia robótica. Não tem como, não tem jeito ficar mais fora disso. E por último, agradecer. Eu vim para cá operar, me trouxeram um podcast aqui, super chique. Foi bacana, pego de surpresa. De surpresa, muito bacana, obrigado à equipe toda aí. E agradecer, para mim é sempre muito gratificante vir para cá, adoro Belém, adoro a comida daqui. Eu só vim fazer esse podcast porque eu soube que depois tem o pato do Prometeram uma comida para você mais tarde, porque né? se não tiver o pato do tucupi, não sai o podcast.
Então tá prometido, porque amanhã tem mais maratona de cirurgia bariátrica robótica e eu vou cobrar. Carlos, obrigado. Flávio, obrigado. Parabéns aí pelo podcast. Uau, tô bem impactada. Vou precisar dormir e pensar em tudo que eu ouvi hoje aqui. Carlos Armando, muito obrigada pela coragem, né, de iniciar na robótica. Obrigada por ter trazido o Dr. Fernando de Barros. Dr. Fernando, muito obrigada pela gentileza, por ter vindo primeiro, né? Deixou família, deixou trabalho e veio aqui. Tenho certeza que por um propósito muito maior, assim, né? Não é financeiro, é um propósito, né? E equipe, muito obrigada. Eles foram chamados assim, olha, de última hora e eles... essa equipe... Paulinho, Henrique, o Márcio, que, né, não pôde estar aqui, mas está de alguma forma. Muito obrigada pela parceria. Vocês arrasaram mais uma vez. Vocês vão no Rio também, não? É só em Belém? Ele já quer contratar. Dá pra montar um fast lá desse assim, tipo, 15 minutos, chega lá? Vamos fazer por robótica, por inteligência artificial, Faz remoto, né? Faz remoto. Vamos fazer remoto. E esse foi mais um podcast Conexão Bariátrica. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.